Bom dia a todo mundo, a mais uma aula de mecânica dos fluidos. Hoje é a quarta aula de escoamentos viscosos em dutos. E hoje a gente vai falar sobre escoamento em dutos não circulares, pois a gente fez toda a nossa teoria baseada em dutos circulares. E como é que a gente vai fazer para dutos não circulares? Tem todas as equações feitas para dutos circulares. O que é que a gente faz? Vai utilizar as mesmas equações, mas transformar que aquela seção transversal do duto que não é circular, pode ser quadrada ou triangular, hexagonal, qualquer tipo de seção, em uma seção circular para poder entrar nos cálculos anteriores. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, temos que saber o perímetro molhado. Vocês sabem que o perímetro molhado é onde que é, é onde que nós temos a interseção, é onde que a água está em contato com a superfície sólida. Ou seja, se a gente tem um triângulo assim, o perímetro seria a minha linha em vermelho. Se eu tivesse uma linha quadrada, meu perímetro seria a linha quadrada. Seria medir esse comprimento da linha vermelha. Então, a gente vai obter o raio hidráulico. O raio hidráulico é obtido da seguinte forma. Ele é representado por RH, é a área da seção do escoamento dividido pelo perímetro molhado. Então, é área dividido por PM. No nosso caso, o raio hidráulico para uma seção circular, vocês já sabem que a área da seção circular é πr ao quadrado. E o perímetro molhado é 2πr. Ou seja, isso vai dar o raio do hidráulico é R sobre 2. Isso de uma seção circular. Agora, agora modificando o caso e a gente utilizar para um canal aberto, qual que seria o perímetro molhado? Não seria a área, A vezes B, aqui, ó, A vezes B, e o perímetro dele. Perímetro, não esquecer que é onde que o sólido faz contato com o líquido, ou seja, onde tem ali a tensão de cisalhamento no fluido. Então, seria B mais A, opa, saiu feio, mais A mais B. E não fecha o quadrado, porque isso aqui é minha superfície livre. Então, como está aqui representada, A mais 2B. Isso porque a gente tem uma superfície livre, mas se ela fosse um duto totalmente preenchido, aí ia ser A, 2A mais 2B. Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? E observaram que ao entrar nos nossos cálculos, ao invés de você entrar nas equações com o diâmetro para essas seções não circulares, em vez de entrar com diâmetro hidráulico, você vai entrar com o valor do diâmetro hidráulico que você achou, que é sobre A sobre 2 pm. Mas esse diâmetro hidráulico, ele não vale 2 RH, e sim ele vale 4 RH.
Então, vocês têm que perceber isso. Ele tem uma leve diferença entre o RH, o diâmetro hidráulico não é, o diâmetro não é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Aí você entra com o valor do diâmetro hidráulico em todas as suas equações em que há diâmetro. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho rugosidade relativa. Em vez de eu entrar numa seção não circular, em vez de entrar com diâmetro, que eu não tenho, eu entro com diâmetro hidráulico. O diâmetro, então eu vou entrar com, em vez de entrar com diâmetro, eu entro com diâmetro hidráulico, DH. Por exemplo, vamos ver. Aqui, não, aqui ele fez o cálculo. Aqui é um diâmetro, um D. Não, peraí, não, me desculpa, isso aqui não é diâmetro, isso aí é derivada. O Reynolds você tem um diâmetro, mas a seção não é não circular, então você entra com diâmetro hidráulico, quando a seção é não circular. Você vai, então, utilizar todas as equações que já vem sendo vista para a seção circular e utilizar para a seção não circular. Mas o que você vai fazer? Vai entrar com diâmetro hidráulico. Souberam como achar o diâmetro hidráulico? É fácil, é simples, sem problema nenhum, né? Então, toda a toda a teoria que a gente tem baseado é para que nós fizemos até agora, né? É para um duto em que não é colocado nenhum elemento ali que faça mudar a sua direção, sentido, ou aumentar sua velocidade ou reduzir sua velocidade. Então, quer dizer que a gente tem ali isso aí, quando não tem isso, a gente tem o duto que é chamado de duto que tem perda somente distribuída. Mas quando há uma mudança de velocidade ou uma mudança de direção, a gente tem aquele elemento que fez ocorrer essa mudança do escoamento, a gente chama aquele elemento que ele tem uma ali naquela região, naquele elemento, ele tem uma perda localizada. Aqui mostrando algumas perdas localizadas, a gente tem entrada e saída do tubo, expansões e contrações tanto bruscas quanto graduais. Eu tenho curvas, cotovelos, T's e outros, válvulas abertas ou parcialmente abertas, fechadas, ou parcialmente fechadas, depende de como é que você quer chamar. Aqui, em todos esses casos, a teoria é muito fraca. E é muito feito para você obter os seus valores, os seus resultados, é feito ensaios. Foi obtido através de ensaios. Então, a gente tem o valor deles, que a gente pode utilizar o valor das suas perdas, mas que foi ensaiados, por causa que depois a gente faz a sua análise dimensional. Esse análise dimensional que a gente faz, a gente chega ao coeficiente de perdas localizadas, que está aqui mostrado, e que eu entro aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o meu K, que eu obtenho através dos meus ensaios.
Ele vai me fornecer esse K, que vai me fornecer depois as minhas perdas localizadas. Então, na hora que a gente for fazer um sistema de tubulação, ele tem tanto a, a minha tubulação tem tanto perda distribuída, que não sofre mudança, o escoamento não sofre mudanças de sentido, direção ou de velocidade. E também tem minhas perdas localizadas, que há um elemento que faz com que ele faz alteração no escoamento. As minhas perdas localizadas são calculadas dessa forma, em que nós vemos que esse K aqui nós chamamos de coeficiente de perda localizada e obtemos através de tabelas que são adquiridas através de ensaios. Ou também a gente pode chamar esse K de outra forma, através que a gente usa a equação de Darcy-Weisbach, que o K vem a ser o quê? O K vem a ser o fator de atrito vezes comprimento de entrada dividido pelo diâmetro. Pode ser feito dessas duas formas. Então, aqui eu demonstro para vocês, retirado de livro, alguns dos coeficientes de perdas localizados para válvulas abertas, cotovelos e T's. Mas já te dá uma informação que esses dados aqui, eles já são muito velhos. Então, as válvulas que vocês vão obter agora, os cotovelos que vocês vão ter e os T's, eles já têm perdas bem menores, por causa que foi feita uma melhoria nesses dispositivos. Mas aqui, para efeito de ilustração, eu quero mostrar para vocês que, dependendo do tipo de válvula, você tem uma perda. Onde que você tem maior perda? Em válvulas para um determinado diâmetro. Esse meio aqui quer dizer o quê? Meia polegada. E 13 em milímetros. 3 milímetros de diâmetro. 1 polegada, 25 milímetros de diâmetro. Então, se for ver, ou só observar para a válvula de meia polegada, você obtém a maior perda localizada em válvula totalmente aberta, em válvula que tem ângulo. Não, mentira, é de globo. A de globo. Mas, se você for obter, quanto maior o diâmetro dessa tubulação, menor, vocês vão observar. Opa. Que diminui. O que acontece? Se vir para cá, diminui as suas perdas. Quanto maior a tubulação, o diâmetro da tubulação, menor suas perdas. Isso tanto para qualquer um das válvulas que você forem trabalhar. Agora, a gente tem aqui como é que elas são fixadas. Se elas são rosqueadas ou flangeadas. Observando, vocês têm que, observe que aqui já começa em 1 polegada. Então, para 1 polegada, você tem 8, de uma tubulação flangeada, ela tem uma perda maior, porque aqui você tem 8,2 de uma tubulação rosqueada. E a próxima é para 6,9. Se vocês for observar, você também tem para a tubulação
flangeada, maiores perdas. Isso aqui vocês vão observar a mesma coisa. Aqui só observando que quando você tem um cotovelo, quanto maior o ângulo, maior as suas perdas. O ângulo então de 45 graus e longo tem menor perda. Entendeu? Você pode observar 180 graus e ele for normal, tem maior perda. Isso que eu queria demonstrar para vocês. Isso você vai encontrar para todos os dispositivos. Você vai encontrar alguma tabela dessa. Aqui tem para alguma tabela dessa. E aqui eu mostrei para válvulas, cotovelos e T's. Agora, já nessa aula eu falei para vocês, expliquei para vocês tubulação não circular, tubulação que você tem perdas localizadas. E agora, quando a gente tem um sistema onde que não é somente uma... Ele é ramificado o escoamento, ou senão todas as tubulações parte para um mesmo ponto. Então, a gente tem que saber como é que faz também o cálculo. Então, é o sistema com múltiplos tubos. Do princípio de conservação da massa, a massa se conserva. Ou também, se o escoamento é incompressível, o que eu tenho? A vazão volumétrica se conserva. Então, o que eu tenho? Nesse caso aqui eu mostrei, eu tenho uma entrada e 3 saídas. A vazão Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Para o princípio de conservação da energia é a mesma coisa. O número de entradas, a energia de entrada é igual à energia de saída. Por caso aqui eu mostrei que eu tenho uma entrada e 3 saídas. Então o que eu tenho? A minha energia de entrada mais a energia da tubulação 1. Não, igual a energia da tubulação 1 mais a energia da tubulação 2 mais a energia da tubulação 3. A energia de cada tubulação é o quê? É a energia que ainda fica no escoamento, estática, cinética e potencial, mais as suas perdas de cada tubulação. Essas perdas, elas podem ser o quê? Distribuídas e localizadas. Então, eu venho aqui em perdas. Eu tenho perdas distribuídas e localizadas. Eu faço somatório em cada tubulação. Aqui é a minha parte distribuída e mais a minha localizada. Então, assim é o meu cálculo para saber como é que eu... num sistema de múltiplos tubos. Eu já fiz toda a dedução para vocês. E aqui, mostrando agora para a seção não circular, para perdas localizadas, e agora vim para múltiplos tubos. Vamos fazer então, antes de fazer o exercício 3, alguém ficou com alguma dúvida? Bom, gente, então vamos fazer o exercício 3, ver se alguém surge alguma dúvida para alguém. A água a 20 graus Celsius escoa em um tubo de 9 centímetros de diâmetro, em condição totalmente desenvolvido. Totalmente desenvolvido é o quê? Já não está naquela parte, na tubulação, na parte de entrada da tubulação, onde que você tem uma perda devido à entrada. Você tem aquele comprimento de entrada. Você já está totalmente desenvolvido, já tem um perfil de velocidade já totalmente desenvolvido. A velocidade na linha de centro é 10 metros por segundo.
Se a velocidade na linha de centro é de 10 metros por segundo, se fazermos a tubulação aqui, opa, minha tubulação é feia porque eu estou fazendo aqui nesse negócio. O que eu tenho? Não, meu Deus. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas o que eu tenho? Perfil de velocidade, onde que tem a maior velocidade? É no centro. Então, a velocidade na linha de centro é 10 metros por segundo. Isso aqui é a minha velocidade máxima. O que ele quer saber? Minha vazão volumétrica, velocidade média, a tensão de desalhamento na parede e a variação de pressão da entrada até a saída, para um tubo de 100 metros de comprimento. Quanto você tem de perda de pressão nessa 100 metros de comprimento? Dado, se eu tenho uma água de 20 graus Celsius, achei em tabelas que eu tenho Rho de 998 kg por metro cúbico e viscosidade dinâmica de 0,001 kg por metro vezes segundo. Solução. Primeira coisa, eu preciso saber o Reynolds, para saber com quais equações eu vou trabalhar. Eu preciso saber se ele está fazendo um escoamento laminar ou turbulento. Então é o que? É Rho. Saiu errado para vocês, mas aqui é um V, é um Vzão, em vez de ser Vzinho. Eu vou consertar antes de mandar para vocês. E aqui é um Dzão. Então é Rho da água vezes a velocidade de centro, vezes o D, o diâmetro. Dividir tudo pela viscosidade dinâmica da água. Então, substituindo os valores, eu tenho que ele é aproximadamente 900 mil. O Reynolds é aproximadamente de 900 mil. Então, a gente vai utilizar a lei logarítmica para saber a velocidade. A lei logarítmica, por que a gente utiliza a lei logarítmica? Porque a gente sabe que é onde que a lei logarítmica é onde que vai atuar em quase toda a tubulação. Utilizamos ela aqui e consideramos que é uma tubulação lisa. Então, fazendo para y igual a 0,045, que é uma... Por que 0,045? Eu quero saber no centro. Então, eu substituo os valores. Aqui é a minha velocidade máxima, né? 10, que é a minha velocidade de centro. 1 sobre 0,41. O y, que é 0,045, vezes aqui tem uma jogada, né? Não sei se vocês observaram. Por quê? Eu tenho a viscosidade dinâmica. E aqui eu tenho que fornecer viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática é o quê? Viscosidade cinemática é viscosidade dinâmica dividido por Rho. Então foi isso que eu fiz aqui. Mais 5, por causa que considerei uma tubulação lisa. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar
ficar com o asterisco em cima, rearranjar a equação, ficar com o asterisco em cima, eu vou ficar da seguinte forma. O asterisco é igual a 10 dividido por toda essa parcela aqui da equação. Então, se vocês forem observar, vai ter 2 U asterisco. Aqui, né, na parte direita da igualdade, eu chamei de U asterisco estimado. Por quê? Eu vou ter que fazer um processo iterativo, ou se não por tentativo, chamei aqui por tentativo, mas seria um processo iterativo. Eu vou fornecer, o que é isso? Eu vou fornecer um valor para o estimado. Esse valor de U estimado tem que bater com o valor de U asterisco. Aqui eu já fiz, por causa que eu fiz já no Excel. Eu já coloquei, o que eu fiz? Eu coloquei o valor de U estimado, 1. Aí que na outra célula, eu coloquei essa equação aqui. Essa equação aqui. E eu pedi para eles substituir o U asterisco pela célula da esquerda. Aí ele me dá o valor de U asterisco. Então, observe, na primeira linha minha, o estimado, o asterisco estimado, é bem diferente que o asterisco. Então, o que eu fiz? Eu pego esse valor aqui, pedi na célula de baixo, o que eu peço? Peço para ele pegar o asterisco. Fiz isso. Depois eu faço para que a mesma coisa para a célula de baixo. Pego a equação aqui de cima. Então eu fico com e faço para ele pegar o valor do asterisco e o asterisco estimado e obter o valor de U asterisco. Então vocês observam que ele vai começar a se aproximar. Foi para 0,35. Ainda está longe. Aí ele foi fazendo os casos, porque aí depois eu só vou puxando, né? No Excel dá para puxar, é fácil porque você só vai puxando, você não vai fazendo conta no braço. Então, depois da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois da 7ª linha de cálculo, observem que eles se igualaram. Não precisava igualar. Se dasse um erro de 0,001, poderia parar e usar o valor de o asterisco. Mas como eles se igualaram, eu utilizei então esse valor e chamei de o asterisco, esse meu valor de U asterisco. Então, obtive o valor do meu U asterisco, que é 0,350047 metros por segundo. Assim, com o meu, eu sei como é que eu obtenho a equação do U asterisco. O asterisco representa o quê? A minha velocidade de atrito, que a velocidade de atrito é achada por raiz de tensão de cisalhamento na parede dividido por ρ. Eu tenho o asterisco, eu tenho ρ, consigo achar a minha tensão de cisalhamento. Fazendo aqui, eu obtenho a tensão de cisalhamento que é igual a 122,3 Pascal. Agora, eu tenho tabelas por causa que eu estou entrando com tensão de... Estou entrando com um escoamento turbulento. Do escoamento turbulento, eu vou entrar com um Reynolds. O Reynolds meu foi de 900 mil. Eu vou obter ele, vou pegar esse valor de Reynolds, um Reynolds um pouco abaixo, de 100 mil. Então, ele me dá V dividido por U máximo igual a 0,852. Foi isso que eu fiz. V sobre U máximo, que é igual a V sobre U do centro, que é 0,852. Então, com esse valor, eu consigo saber a minha velocidade média. Observar que a minha velocidade média
é menor, porque está multiplicando a velocidade de centro por um valor menor que 1. Então, a minha velocidade média, aqui saiu 2 vezes, tem que apagar aqui, gente. Isso aqui já foi mostrado acima. Ou senão, ou eu apago aqui em cima, ou eu apago embaixo, mas está mostrado 2 vezes. Aqui, a minha velocidade no centro, que é 10 metros por segundo, coloco aqui e obtenho a minha velocidade média. Observe que é um valor menor, 8,52 metros por segundo. Esqueci de falar, a gente achou o que o exercício pediu em C e em B. Se for fazer na sequência, a gente não consegue sair. Achar primeiro o A. Porque o A você vai achar quando você tem a velocidade média. Porque a gente entra com para encontrar lá que a gente obtém no princípio de conservação da massa. Que é o quê? Princípio de conservação da massa é igual a ρ. Oh, meu Deus. É ρ v a. Isso é o princípio de conservação da massa. Mas, quando a gente trabalha com o fluido escoamento incompressível, ou pode ser compressivo também, a gente pode fazer o quê? Achar a vazão volumétrica, que é VA. Fazendo isso, a gente acha a velocidade média. Aqui, a gente entra com a velocidade média. Desculpa, a gente tem a velocidade média. Velocidade média, a gente agora tem todos os dados e encontra a velocidade, a vazão volumétrica, que foi o que o exercício pediu, letra A. E agora o último que ele pede é para achar a variação de pressão da entrada até a saída. Como é que a gente vai fazer isso? Pelo princípio de conservação da massa, que é, se vocês forem lembrar, eu fiz isso da minha página, aqui, ó. Princípio de conservação da massa, princípio de conservação da quantidade de movimento linear, quando as condições são de contorno. Aqui eu tenho tensão na parede igual a meio de R, variação da pressão mais ρg delta Z dividido pelo comprimento da tubulação. Como a gente não tem diferença de altura, ele não falou em diferença de altura, isso aqui é zero. Então, chegamos nessa equação aqui. Delta Z não tem. Então, chegamos, delta P, 2, tensão na parede, delta L sobre R. Encontrando que a diferença de pressão da entrada e saída é de 544 kPa. Alguém ficou com alguma dúvida no exercício? Se não, vamos passar mais para frente. Rendimento. Quando a gente fala de rendimento, a gente quer saber quão eficiente é o processo que uma máquina tem. Quão eficiente que ele vai pegar uma certa energia e entregar aquela energia de outra forma. Por exemplo, a gente tem a nossa bomba. A gente pega essa bomba, aqui eu coloquei bomba centrífuga, mas não precisava, é só colocar bomba. A gente pega o quê? Essa energia na forma de energia elétrica. E queremos saber qual que é o rendimento, qual que é a energia que a gente vai entregar, a energia potencial.
ou energia potencial, ou seja, a energia elétrica primeiro vai passar pela bomba. A gente vai ter que transformar isso em energia mecânica e depois vai passar pela máquina de fluxo geradora para transformar isso em. Isso aqui seria o quê? Lá dentro da bomba, seria uma caixa preta, mas você só vê o quê? Energia elétrica, no nosso caso aqui, porque casos mais à frente você vai ver o que acontece para transformar energia mecânica para energia potencial, mas no nosso caso aqui em mecânica dos fluidos, você só vê da energia elétrica para energia potencial. Então, aqui nessa nossa caixa preta, a gente tem o quê? A gente tem perdas. Então, tem perdas da bomba. Então, você não vai entregar toda a energia elétrica na forma de energia potencial. Então, você tem um rendimento, ou seja, você vai entregar uma potência elétrica, aqui ó, rendimento da bomba, potência elétrica dividido. Pera aí, só estou tentando entender o que eu fiz aqui, gente. Aqui eu faço potência hidráulica por potência de eixo, porque para se transformar aqui ainda tem a máquina geradora, você tem que girar a máquina geradora. Então você vai transformar a energia mecânica em potência. Aqui, ó. Isso aqui é uma potência de eixo. Você tem uma potência de eixo aqui. A energia elétrica você tem uma potência elétrica. E aqui, então, você tem a nossa potência hidráulica. Então, o que, que eu fico? Potência hidráulica, porque eu só estou trabalhando na bomba, na máquina de fluxo geradora, que é a minha bomba. Então, é o quê? É o que entra na bomba, que é a minha potência de eixo, e o que sai da bomba, que é a minha potência hidráulica. Então, fica potência hidráulica dividido pela potência de eixo. Então, é o quê? É a energia que entra sobre a energia que você fornece e pela energia que você recebe pela energia que você fornece pela energia que você recebe. Então, a energia que você fornece é o quê? Potência hidráulica, dividido pela energia que você recebe, que é a potência de eixo. Então, a potência hidráulica é o quê? Gama vezes vazão volumétrica vezes a altura da bomba, dividido pela potência de eixo, que é o quê? É o potência elétrica vezes o rendimento elétrico, que é calculado dessa forma. Rendimento elétrico é potência de eixo dividido pela potência elétrica, pois a potência elétrica ainda há uma perda que você tem para até para fazer a transformação de uma energia elétrica para uma energia de eixo. Então é isso. Isso aqui é o rendimento da bomba. Você calcula dessa forma. Ficou confuso ou está claro para vocês? E a minha potência na turbina, como é que eu calculo? Eu tenho a minha aqui fica alocado a minha turbina. Eu forneço o que para a turbina? Uma potência
hidráulica, que não é? No caso, por exemplo, for imaginar uma turbina hidráulica, você vai fornecer o quê? A água, que é uma potência hidráulica. Quanto do escoamento tem de energia. Passa pela turbina e vai te fornecer a potência de eixo. É isso que eu demonstro aqui. Rendimento da turbina é potência de eixo dividido pela potência hidráulica, que é transformado, isso aqui é o meu gerador, que vai transformar a minha potência de eixo em potência elétrica. Isso para falar para vocês sobre rendimento. Tudo bem? Para falar para vocês que quando passa pelo dispositivo, há perdas. Quando passa pela máquina, há perdas de energia e como é que a gente faz o cálculo de perdas. Fazendo o último exercício com vocês hoje, temos o seguinte. Na figura abaixo, considere o tubo de ferro fundido. Então, o tubo é de ferro fundido. Tem que o seu rugosidade é de 0,26 milímetros, com o comprimento de 550 metros e diâmetro de 7 centímetros. Há uma variação da entrada da tubulação para a saída da tubulação, aqui, ó, meu ΔZ, de 100 metros. Se uma bomba de 80% de rendimento colocada no ponto B, aqui, colocada nesse ponto aqui, recebe uma potência de entrada de 870 kW, potência de entrada, 870 kW, qual será a vazão em metro cúbico por hora a 20 graus Celsius? Viscosidade cinemática é de 1,02 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por segundo, metro quadrado por segundo, e ρ é igual a 1000 kg por metro quadrado ao cubo. Do reservatório 2 para 1. Então, ele está retirando a água de 2 e está elevando para 1. Isso é o que a bomba tem que fazer. A turbina não consegue fazer isso, elevar de 1 para 2. Ele consegue fazer o processo de 2 para 1. Ele consegue fazer o processo inverso, retirar a energia de 1 para 2. Então, a solução do problema, hipóteses simplificadoras. Escoamento aproximadamente unidimensional, completamente desenvolvido, turbulento e de seção constante. A tubulação é de seção constante, turbulento, que a maioria dos problemas é turbulento. A gente considera o unidimensional em toda a seção transversal e completamente desenvolvido. Então, a gente despreza aquela perda que tem na entrada da tubulação. O escoamento é incompressível, que a gente vai considerar menor que 0,3. A pressão em 1 e pressão em 2 é pressão atmosférica, porque a gente considera a pressão em 1 é onde está a superfície livre, e a pressão em 2, superfície livre. Observe que os dois, superfície livre, elas estão em contato com a atmosfera, então é pressão atmosférica. Regime permanente. A gente vai trabalhar com regime permanente, tem uma variação de ΔZ de 100 metros, ou seja, não há variação de velocidade em 1 e 2, porque a velocidade já está em regime permanente, ou seja, você não vai ver a elevação do reservatório 1 e do reservatório 2.
vai haver uma elevação assim, fazendo com que a sua velocidade aumente, pois a gente considera reservatórios de grandes dimensões. E não há turbina. Não tendo turbina, a gente pode entrar no princípio de conservação da energia, entre os níveis 1 e 2, e fazer o cálculo. Princípio de conservação da energia, a gente retira da página 22. Daqui. Eu vou retirar daqui essa equação e jogar lá. Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho bomba, então eu tenho menos bomba aqui, do lado direito da equação. Então, jogando para o lado esquerdo da equação, eu vou ficar com mais o H da bomba com as energias que eu tenho. Eu não tenho energia estática, não tenho energia cinética, devido às hipóteses simplificadoras 3 e 4, só tem energia potencial em 1. Agora, no lado direito da igualdade, a mesma coisa. Eu não tenho, devido às hipóteses simplificadoras 3 e 4, não tenho energia estática, nem energia cinética, só tenho energia potencial. E tenho mais as perdas, de 1 até 2. E desprezando as perdas localizadas, pois eu não tenho ali nenhuma coisa que o tubo faça com que faça mudança no escoamento, então eu desprezo as perdas localizadas. Então, eu tenho aqui a minha potência hidráulica, é gama vezes a vazão volumétrica vezes a altura de energia da bomba. E o rendimento da bomba, como é que eu calculo? Potência hidráulica dividido pela potência de eixo. Assim sendo, abrindo essa expressão e isolando o H da bomba, potência de eixo, eu sei que é o quê? É o rendimento da minha... Não. Rendimento. Não fiz isso aqui não. Me desculpa, gente. Só isolei o H, a minha altura da bomba. É potência de eixo vezes o rendimento da bomba vezes 4, por causa da minha... Isso devido à minha área. Isso aqui está relacionado à minha área. Que V vezes área é o quê? Vazão volumétrica. Então, eu encontro essa equação. HB é igual a 180.851 dividido pela velocidade média. Agora, então, eu tenho que achar uma outra equação para que eu possa substituir ali. Jogando na equação, achando o H de perdas entre 1 e 2, H de perdas 1 e 2 é o quê? É o fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro, velocidade ao quadrado dividido por 2g. Substituindo, o que eu tenho? Que o meu H de perdas de 1 até 2 é igual a 364 vezes o fator de atrito vezes a velocidade média ao quadrado. Então, eu tenho o quê? Eu tenho duas equações aqui. O que eu vou fazer? Eu vou jogar no princípio de conservação da energia. Lá do princípio de conservação da energia, eu tenho Z1, eu tenho H da bomba, mais H igual H de perdas, mais Z2 menos Z1. Se eu colocar Z1 para o lado de cá. Então, se eu
isolar de um lado a igualdade a zero, eu fico com 364 F vezes velocidade média ao quadrado. E isso representa minhas perdas. Representaria aqui as minhas perdas. Aqui é meu F sobre V ao quadrado 364. Substituir a equação aqui. Agora, o H da bomba. Eu substituo. Fica menos. É isso aqui, ó. 180 mil. Não vou lembrar o valor correto, né? Tem um zero a mais aí, mas eu não consegui colocar, não, gente. Dividido por V. Isso passa para lá, fica negativo. Ficou negativo, tanto é que ficou negativo. E menos 100. Porque é Z2 menos Z1. Se eu faço Z2 zero, a referência é em Z2, Z1 é 100, então fica menos 100. Essa é a minha equação 1. Agora eu substituo na rugosidade relativa, eu tenho 0,26 dividido por 70, 0,0037. E eu também tenho que o F, fator de atrito, para calcular de outra forma o fator de atrito, eu retirei daqui. Aqui. Desse cara aqui, Swanee e Gain. Eu retirei daqui a equação. Eu usei essa equação para achar o fator de atrito. Então, utilizando essa equação e substituindo o Epsilon sobre D aqui, eu vou ficar o quê? O F em função do Reynolds. Então, vou ter que fazer um processo iterativo. Fazendo meu processo iterativo, como é que eu vou fazer? Vou considerar um F, que eu vou chamar um F velho. Considerei qualquer F. Como eu sei que o fator de atrito é um valor baixo, então eu considerei ele 0,02. Qualquer número. Mas você tem que ser lógico, senão você vai fazer muitas interações. Se eu for fazer 100, colocar 100 aqui, vou fazer muitas iterações, vou ter vários is. Eu coloquei 0,02 porque eu sei que é mais ou menos esse valor. Então, aí eu substituo aonde? Na equação 1, para achar o quê? O meu velocidade média. Eu venho aqui, substituo aqui, ó, o F aqui, com F aqui eu tenho só a velocidade média, aí eu consigo achar a minha velocidade média na equação 1. Achando a velocidade média, eu substituo a velocidade média no Reynolds, que vem a ser a minha equação 2. Substituindo o Reynolds aqui, primeiro eu vou vou achar lá o Reynolds. O Reynolds eu acho de que forma? É ρ V D dividido por mi. Depois substituo na equação 2. Aí eu acho meu... Na verdade, essa equação 2 seria aqui. Aqui seria para achar o Reynolds e a equação 2 seria para achar o F novo. Que estaria, F novo seria a equação 2. Aí você acharia o F novo. Aí você faz o quê? F velho igual a F novo? Não. Então, descarta. Aí você vai fazer...
descarta essa interação. Mas o que você vai fazer? Você vai usar esse F velho e vai vir e vai colocar ele aqui. F velho, agora o F novo vai ser o meu F velho. F velho e faço novamente todo o processo. Fazendo novo todo o processo, encontro que o F novo é igual a F velho. Paro aí as interações. E uso esse aqui, esse meu o F novo, esse valor, e a minha velocidade média, esse valor. Substituindo a velocidade média, aqui, eu acho que minha vazão volumétrica é de 364 metros cúbicos por hora. Não, metro cúbico por hora. Me desculpa. Primeiro eu achei que é 0,101 metros cúbicos por segundo. Transformando ele em hora, é 364 metros cúbicos por hora. Isso aqui vai dar mais ou menos, fazendo esse cálculo dessa forma, me dá um erro de mais ou menos. Um erro não, é um valor aproximado de 5% do valor real. Tudo bem, gente? A nossa aula se encerra por aqui hoje.